Fala competidor, meu nome é Eduardo Brízida e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem aqui no canal dando mentorias para não alunos do universo da robótica que me mandam mensagem lá no Instagram pedindo uma força. Além desse vídeo tem outras mentorias que valem muito a pena você dar uma olhada. É só ir nas minhas playlists e conferir. Eu faço essa mentoria uma vez só para quem não é aluno. Mas se você busca uma mentoria mais direcionada, uma atenção maior e podendo acontecer todo mês, isso você pode conseguir fazendo parte do meu curso, o Universo da Robótica. O Universo da Robótica hoje é o meu curso mais completo. Nele você tem acesso a mais de 100 aulas sobre construção, programação, tanto do EV3G quanto do EV3 Classroom, e também tem módulos específicos para as competições, como FLL, TBR e OBR, fora os super módulos especiais, sendo um deles esses quadros aqui. Se você quer saber mais detalhes sobre o universo da robótica ou dos outros cursos que tenho, na descrição desse vídeo tem um link com todas as informações. E antes de irmos para o vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com todo mundo. Deixe também um comentário para você ver qual parte você mais gostou. Agora vamos assistir essa mentoria que está incrível. Vamos lá. Nós somos da cidade de São Luís, do Maranhão. Nós somos da Rede SESI de Ensino. Na Rede SESI de Ensino, no ensino médio, nós temos 3 equipes e 2 estão aqui presentes. A Gypsy Danger, que é referente àquele robozinho, né? Filme, como é o nome do filme, meninas? Diga, não é? Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. E também temos a equipe Iron, representada aqui pela nossa amiga Ana Luísa, tá bom? Entendi. Boa noite. Os demais vamos ligar as câmeras, tá, pessoal? Deixa eu te perguntar, tu tá sendo juiz, vai ser juiz em alguma etapa regional, vai? Vou, mas eu não sei qual. Né? Porque aqui em São Luís a coordenação mandou mensagem pra gente, né? Justamente solicitando isso, solicitando se a gente conhecia alguém para que manjasse tecnologia, que topasse ser juiz. Como que é o processo para fazer esse convite? Para ser juiz? Isso, para ser juiz. Normalmente, bom, pelo que eu sei, normalmente o torneio ele abre uma época de inscrição e aí quem quiser fazer, faz inscrição. Tem que fazer lá um cursinho de preparatório para juiz, que a princípio todo mundo deveria fazer, mas já explanando um pouco, nem sempre todo mundo faz. Mas a princípio deveria fazer. O torneio, ele a princípio quer que todo mundo que seja juiz faça esse cursinho. Que é um cursinho bem tranquilo, básico, que fala sobre os aspectos gerais do torneio, sobre as avaliações, como que você pode avaliar e por assim vai. E é nessa época que normalmente o pessoal abre as inscrições. Depois que você é juiz uma vez, você acaba entrando no grupo de juízes do estado em si, e acaba que o próprio estado acaba postando a época de inscrição. Por exemplo, eu já fui juiz do Rio, então eu estou no grupo de juízes do Rio. Mesmo que eu não tenha sido ano passado, eu estou no grupo. E aí, recentemente, eles postaram que em breve eles vão abrir as inscrições para ser juiz. Mas eu ainda não tive assim, a confirmação que... Você é do Rio de Janeiro? O quê? Você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, isso. Mas ainda não teve a confirmação que começou a inscrição. Eu imagino que deve começar daqui a um mês e meio. Então vamos começar, pessoal. Fique à vontade aí, viu? Mais uma vez, Eduardo, obrigado mesmo, viu, pela tua sexta-feira à noite, né? Dia do sextou. Então, meninas, fiquem à vontade aí, tirem dúvidas, que o cara realmente ele é muito bom, viu? Primeiramente, boa noite novamente. Eu sou a Lari, eu sou da equipe da Gypsy Danger. Eu gostaria de lhe informar, a princípio, que nem todos os participantes da equipe estão podendo participar, alguns tiveram problemas pessoais, mas a Júlia que a gente dividiu por tópicos em nossa entrevista com o senhor. Aí a gente gostaria de começar pela programação, e a Júlia ficou responsável por fazer a pergunta das meninas da programação, que não puderam participar. Tá ok. Pode fazer, Júlia? Posso fazer, deixa eu só achar elas aqui rapidinho, só um minuto. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Desculpa o atraso aí. Nada. Muito obrigado, quero agradecer logo, primeiramente, a sua disponibilidade. Nada, é um Por prazer. estar aqui presente com a gente. Muito obrigado.
Tá bom. Eu não vou conseguir ligar minha câmera porque ela tá com problema. Ela tá toda preta. Mas, tá. A primeira pergunta da dúvida é qual o maior erro da equipe na hora de apresentar a programação na sala de avaliação? Eu acho que um dos maiores erros que as equipes cometem quando tentam apresentar a programação é ela tentar explicar toda a programação, bloco a bloco. O que o juiz quer, no fundo, não é que você explique bloco a bloco. Até porque muitas vezes o juiz que está te avaliando é iniciante. E às vezes ele nunca mexeu numa plataforma da Lego de programação. Então ele não vai entender a explicação do bloco. O que ele quer saber? Ele quer saber como é que funciona a sua programação geral. E isso, além de ser mais simples para o juiz entender, é mais rápido para você explicar. Então você consegue poupar mais tempo e explicar mais coisas. Então, por exemplo, em vez de eu explicar toda a programação do seguidor de linha, bloco a bloco, olha, aqui eu coloquei um bloco de referência, depois coloquei um bloco de proporcional, depois coloquei um bloco de ciclo que repete a programação, não. Eu explico, olha, eu tenho aqui essa programação, que é uma programação que tem o objetivo de fazer com que o nosso robô siga a linha. Então a gente utiliza um sensor de cor e luz, que ele capta o valor da cor da pista, e a gente pega uma referência, a posição que a gente quer que o nosso robô fique. A partir da posição que o nosso robô está e o valor que ele está vendo naquele momento, a gente subtrai isso e consegue encontrar o quanto o nosso robô está errado. A partir daí a gente faz correções e ajusta o nosso robô com a nossa lógica de programação. Pronto, expliquei como é que funcionava o seguidor de linha. Se o juiz for ali intermediário ou experiente, se ele quiser saber mais como é que funciona a questão do seguidor de linha, provavelmente ele vai perguntar para você. Mas você não precisa explicar tudo tintim por tintim sobre a programação. Explica os pontos principais. Por que aquela programação é importante, o que ela faz, que sensor ela utiliza, se ela utiliza um sensor, aspectos desse tipo. Esse mesmo método de apresentação serve para quando eu for apresentar o robô? Uhum. Porque passo a passo, ou só apresentar por que eu botei aquilo no robô, já seria eficaz? Eu gosto o passo a passo, eu não gosto. Porque acaba que quando a equipe tenta explicar passo a passo do que está fazendo, ela acaba não explicando nada. Ela acaba perdendo muito tempo na explicação de só uma coisa. Então aí voa o tempo e perdeu o tempo, já não tem mais o que fazer. Quando você explica o objetivo da programação, é mais curto, acaba sendo mais curto o objetivo, e você consegue explicar mais coisas sobre a sua programação, sobre a sua construção, sobre a sua estratégia. Porque você tem que pensar também que no processo de design você tem que falar sobre 3 coisas. E a princípio tem que falar agora sobre 4, que é a questão do trabalho em equipe. Então você tem que falar sobre o trabalho em equipe, estratégia, programação, construção. Então é muita coisa para você ser muito, muito explicativo. Você tem que ser bem sucinto na sua explicação e mostrar que você tem conhecimento ali. Mostrar que seu conhecimento, mostrar que você tem base para falar. Mas como é que você mostra que você tem base? Você mostra quando você é sucinto. Normalmente quando uma pessoa ela não tem domínio sobre alguma coisa, ela acaba enrolando. Ela acaba falando a mesma coisa o tempo todo. Quando você tem domínio sobre alguma coisa, você consegue ser sucinto. Porque você sabe o que é mais importante para explicar. Brígida, só fazer uma pergunta aqui. O que é avaliado de inovação no robô? Tipo, o robô abrir, eu sei que é muito bonito, mas isso é avaliado como alguma coisa de inovação ali na rubrica? Olha, inovação é um ponto muito difícil de eu bater um martelo para você. Porque cada um enxerga a inovação de uma maneira diferente. O que é inovação para mim não vai ser a mesma inovação para, sei lá, um outro juiz. E o que esse juiz considerar que é inovação pode ser que não seja inovação para outro juiz. Por quê? Porque a inovação depende muito da sua experiência também. Já vi muitos juízes acharem que pneumático é inovação. Eu não considero mais pneumático como inovação. Por quê? Porque eu já vi centenas de vezes pneumático funcionando e às vezes para o mesmo propósito que a equipe está me mostrando. Então eu não vou considerar aquilo como inovação. Mas um juiz que talvez está começando, ele vai olhar aquilo e falar, caramba, primeira vez que eu estou olhando um pneumático, e vai se surpreender. E é difícil para uma equipe saber exatamente se aquilo que ela está fazendo é inovação e se o juiz vai realmente considerar aquilo como inovação.
Então, o que eu gosto? Eu gosto de o princípio do seguinte, e eu utilizo isso para avaliar e também quando eu estava como competidor e como mentor. Para mim, inovação o que é? É a gente fazer alguma coisa diferente do que a gente conhece da maioria, que que trouxe algum valor agregado para o nosso projeto. O que seria isso? Vamos supor que eu estou fazendo um seguidor de linha. O seguidor de linha existe pra caramba, existe vários seguidores de linha por aí. Só que vamos supor que eu fiz um seguidor de linha para uma área da pista super difícil que as equipes não estavam utilizando. Ou as equipes não estavam utilizando para fazer aquela missão. Eu utilizei um seguidor de linha diferenciado ali, que misturei mais um sensor. Vamos supor que eu fiz um seguidor de linha com giroscópio ao mesmo tempo. Eu peguei o nosso sensor de cor, peguei o nosso giroscópio, juntei, criei uma programação de seguir linha, e se ele se entortasse, ele também ia se consertar. Fiz uma programação dessa, uma junção de duas coisas, com o propósito de fazer uma missão lá do torneio. Ninguém que eu conheço fez uma missão dessa. Então eu posso considerar isso como uma inovação. Por quê? Porque eu fiz algo diferente do que as outras equipes fazem e que trouxe um valor agregado para o nosso projeto. Então, você não necessariamente precisa fazer algo totalmente novo. Você pode se inspirar em algumas coisas que as pessoas já fazem. Por exemplo, as pessoas já utilizam um seguidor de linha. As equipes já utilizam um giroscópio. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma coisa de cada, juntei e utilizei para um propósito novo. E que trouxe um benefício na minha estratégia, que foi fazer uma missão. Então, acho que isso que vocês podem definir como inovação. O que no robô de vocês, que vocês fizeram, trouxe algum valor agregado para o seu robô? Para a sua estratégia, para a sua programação? Que melhoria essa inovação que você está pensando trouxe para o seu robô? Ela melhorou a sua precisão? Melhorou a sua automação? Melhorou a sua pontuação? Melhorou a sua velocidade? Qualquer um desses motivos é válido para você ser considerado como inovação, porque trouxe um valor agregado. Uma inovação que, para mim, é inovação, e até para a nossa equipe, é que essa semana eu coloquei um sensor de linha no meio do robô, só de um lado. Isso, para mim, é inovação e foi algo diferencial no meu robô. E a gente está usando dois sensores de linha, um em cima e outro embaixo do robô. A gente está usando um sensor para cima porque quando a gente for colocar o anexo, a gente não vai precisar apertar mais botão. Só vai apertar uma vez e quando colocar o anexo, ele vai ler o sensor de cor e vai fazer a programação. Isso, para mim, é uma inovação. A gente viu uma equipe que veio dar uma aula pra gente e a gente viu isso e a gente achou muito interessante. Achou muito legal, a gente optou por botar no nosso robô. É legal. Isso pra mim é inovação. É legal, a gente chama isso de máquina de estado por cor, ou menu por cor. Também o que depende muito na hora de o que é inovação é a maneira como você explica. Às vezes a maneira como você explica, a maneira como você aplica no seu robô pode ser nova. Às vezes pode ser a mesma coisa que todo mundo está fazendo, mas você utilizou de uma maneira diferente, para alguma coisa diferente. Entendi. Vou puxar a emocional do juiz na hora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta que eu fiz aqui também. O meu robô, antigamente, eu tava pensando em abrir ele, tipo, abrir a armadura. Eu já fiz 3 robôs desde o Interrobótica que a gente teve aqui na escola. 3 robôs. Esse robô que eu tenho agora, que a nossa equipe tem agora, é o terceiro. A gente fez, ficou muito mole a armadura, porque eu pensei realmente em abrir ele. O segundo ficou muito grande e também ficou um pouco mole a armadura, porque eu estava usando pino para abrir. Quando eu tirava os eixos, abria o robô. Aí esse terceiro agora, uma única abertura que tem é para o Spike, para abertura para tirar a bateria do Spike, para trocar o Spike. Então, isso seria um diferencial, tipo, a inovação não, o diferencial dos motores. O que é mais importante, trocar a bateria de um Spike ou trocar os motores? A roda do tipo. Depende. Você teve algum problema já com os motores que precisou trocar? Sim. Então, É porque a gente não tem o robô agora, senão a gente mostraria, o senhor poderia até solucionar. O nosso robô, ele tava meio puxando para um lado. Ainda tá puxando para o lado esquerdo. Ele tá tendo um problema para girar. A gente
mesmo com o giroscópio, ele tá tendo esse problema. Ele tá indo reto aqui, mas ele tem um desvio. E a gente não sabe se é a calha, se é o motor, a gente já trocou tudo. A gente pediu 2 motores novos e não mudou nada. A gente mudou calha e motor, mas só que não mudou nada. Eu queria só complementar a pergunta do Pablo, Brisa, que a gente está nesse problema. O robô, a gente já tentou procurar motores que têm rotações parecidas, né? Já tentou regular verificar se as rotações estão iguais. Só que uma vez eu assisti um vídeo teu que tu fala sobre um diferencial, né? Como seria a construção desse diferencial? Porque pelo vídeo eu não consegui verificar como seria a construção. Porque pelo que eu entendi, esses diferenciais serviria justamente, né, para a gente saber se os motores estão na mesma rotação. Ele iria equilibrar aquela peça, não seria isso? Exatamente. Eu fiz um vídeo recentemente, isso eu chamo de testador de motores. É uma parada que o pessoal da equipe que eu fazia parte, lá bem antiga, desenvolveu. E aí, hoje em dia, eu já sei como eles fizeram. E aí a gente sempre testava os motores antes de montar nosso robô. Sempre. Porque antigamente a gente utilizava o NXT. Isso 2013, 2012, a gente utilizava o NXT. E os motores do NXT, eram muito precisos. Principalmente por conta do tempo que eles já estavam em uso. Então a gente precisava testar os motores. E com a EV3 também é a mesma coisa. Chegou um momento que os motores já não estavam todos na mesma qualidade. E aí a gente fez esse testador de motores. Eu fiz um vídeo aqui pro YouTube chamado Como Nunca Mais Ter Problemas com os Motores, que eu mostro como é que funciona esse testador de motores e que inclusive eu fiz um manual, um passo a passo de construção. Opa, tem alguém querendo entrar. Que eu fiz um manual de construção para quem quiser adquirir e montar. Esse testador de motores eu pensei para o EV3 e para o NXT, mas não tem problema nenhum fazer a adaptação para o Spike, que é bem tranquilo também. Esse testador ele verifica 2 coisas. Ele verifica a fadiga do motor e verifica a inicialização. O que é inicialização? Tem vezes que os motores eles são iguais, só que um inicia antes do outro. E aí ele acaba entortando. Ele acaba entortando porque um inicia antes do outro. É como se, sei lá, eu tentasse andar com uma perna primeiro do que a outra. Vamos supor que eu quero pular e em vez de eu pular indo com as 2 pernas para frente, eu pulo com uma e depois pulo com outra. Então eu vou pular meio errado. É a mesma coisa com os motores. Tem um motor que ele inicia antes do outro. E aí ele sai um pouco errado e depois fica retinho. Esse é o problema de inicialização. O problema de fadiga é quando os 2 motores estão totalmente diferentes. Quando você percebe que um motor está girando mais rápido do que o outro. Só que é muito difícil perceber isso a olho nu, sem um sistema do testador. Por quê? Porque o testador ele tem um conjunto de engrenagens de velocidade, que faz com que a sensibilidade desse errinho seja muito maior, porque ele fica mais sensível, então a olho nu a gente consegue perceber. Por programação também não dá para perceber. Por quê? Porque muitas vezes o problema dos motores não é de programação, é um problema mecânico. Então você não tem como avaliar isso na programação, porque a programação vai estar tudo certinha, mas o defeito é mecânico. E no caso do Spike, eu tô até com um robô aqui do Spike, eu não tive problema com os motores do Spike, sendo bem sincero. Eu fiz até um vídeo no canal, já faz um tempinho, acho que faz uns 4 meses, que eu verifiquei qual plataforma andava mais reto, se era o Spike ou se era a EV3. Também é um vídeo bem interessante de vocês assistirem. Que eu faço 10 tentativas. Eu faço 10 tentativas com o Spike, 10 tentativas com o EV3. E ele sem nenhum controle, sem nenhum sensor, nada. Ele só andando pra frente, com o Spike, com o EV3. E depois eu fiz uma tentativa com cada um deles utilizando o giroscópio. Uma do Spike com o giroscópio, com a aprovação que eu chamo de Gyro Move, para andar reto. E outra com o EV3, tendo o Gyro Move. E aí eu avalio que o Spike ele é muito, muito mais preciso do que o EV3. E eu não tive problema com a questão de precisão dele. Ele andava retinho, muito retinho. Mesmo sem o giroscópio. Quando eu coloquei o giroscópio, a diferença era mínima. Às vezes, isso era até pior. Porque acabava que eu estava colocando um controle no robô quando ele nem precisava. Então, essa foi a análise que eu fiz no vídeo. E eu tô vendo que muitas pessoas falando do problema dos motores do Spike. Eu vou te falar que eu nunca vi
nunca vi pessoalmente um problema desse do Spike com os motores. Se o meu robô tivesse com esse problema, eu conseguiria ver o que era. Mas como eu não sei, eu só consigo pensar que é alguma coisa mecânica do robô da equipe ou é alguma coisa da programação, que a pessoa está programando de uma maneira equivocada. Mas muito provavelmente deve ser a construção. E eu só consigo pensar isso, porque os motores eles me parecem perfeitos. Eu não tive muito problema com eles, não. Aí eu também queria complementar só no seguinte: até que ponto tu acha que a distribuição do centro de massa do robô, ele pode fazer essa questão do robô? Que a gente fez nosso robô e aparentemente, né, aparentemente ele está com um bom centro de massa. Mas será que talvez seja isso que está fazendo ele não seguir em linha reta? O hub do Spike está onde no robô de vocês? Bem, tem os motores grandes, que estão com a roda. Em cima deles estão os motores pequenos, que estão pro anexo. E atrás está o Spike. Os motores grandes vocês usaram para se locomover? Sim. Já tentaram mudar e utilizar o médio? Não. Eu tô vendo muitas pessoas utilizando um motor grande para se locomover. Eu às vezes também penso que pode ser um motor grande. Porque sempre que eu vejo alguém me mandando mensagem, olha, tô tentando fazer tal programação, meu robô tá andando torto. Eles me falam, mostram a programação, eu olho a programação, a princípio tá certinha, parece ok. E aí eu pergunto qual motor eles estão utilizando um motor grande. Então eu não sei se é uma questão do motor grande, pode ser que seja. Eu utilizo o motor médio, que é o que vem no Spike, eu não tenho mais de um kit. Se eu tivesse mais de um kit, eu poderia fazer esse teste, mas eu não tenho. E eu gosto do motor médio. Eu, honestamente, se eu pudesse, eu só utilizava o motor médio, nem utilizava o motor grande. Porque o que acontece? O motor médio, ele é menor. E o Spike, você gasta menos peso. Então, a maior vantagem que eu vejo no Spike é você fazer robôs menores, gastar menos peça. Então, o motor médio, a princípio, pela minha análise, ele é perfeito. Ele é perfeito se eu colocar 4 motores médios. O motor grande, honestamente, eu ignoraria, se eu tivesse a opção. E o bom é que a gente pode fazer isso. Se a equipe concordar, né? E a gente desmontar o robô de novo. Mas chama um desmontador de robô lá na sala. Mas eu acho que você pode fazer esse teste. Troca o motor grande, coloca o motor médio e vê se o robô vai andar torto. Pode Bem ser que a gente tem bastante motores médios. Daria pra gente fazer um teste sem desmontar o nosso robô. Foi isso que eu fiz. A gente montou o novo robô e o antigo ficou lá. Só no final da tarde a gente debateu se a gente ia mesmo trocar. Aí a gente trocou. Entendi. Uma outra coisa que eu também não sei é se o motor grande ele funciona nos blocos rosas. Eu sempre quis fazer esse teste. Se o motor grande funciona nos blocos rosas ou se só o motor médio. Eu não sei se o pessoal que elaborou a programação... Tá com barulho aí. Eu não sei se o pessoal que elaborou a programação do Spike eles pensaram no bloco rosa só para o motor médio ou se eles pensaram, olha, não importa qual motor seja, se é motor médio ou se é motor grande, vai funcionar, eu não sei. Então, também pode ser isso, pode ser que com o bloco rosa o motor grande não funcione direito. Você ia falar o bloco rosa, o da programação? Aham. Sim. Eu nunca havia pensado por este lado assim, porque, por exemplo, para mim, quando eu tive o primeiro contato, né, eu sempre olhei aquele motor grande, eu pensei que ele era exclusivamente, né, para estar ali guiando o robô, né, se a tração do robô por ser maior. E o outro, por ser menor, né, seria utilizado nos anexos. Então, qual seria a utilização dos motores grandes, na verdade, na sua opinião? Pelo kit, como eles colocam só um, eu imagino que é para garra. Porque o kit vem 2 motores médios e vem um motor grande. Então, se eu quiser me locomover com o robô, eu tenho que utilizar motor médio. E eu acho que foi isso que eles pensaram. Como o Spike ele é menor, ele não precisa de um motor tão forte quanto o EV3. Porque o EV3 é muito pesado. Então, o motor médio não adianta para ele. E além disso, eles criaram no motor médio a conexão do motor grande.
que fica perfeito. O encaixe dele no motor também é perfeito, retinho, sim, perfeitinho mesmo. O motor grande, eu não sei se ele encaixa tão perfeitozinho assim. Agora não lembro. Ele tem um formato, ele não é tão uniforme assim, ele é meio... Ele é quadrado, ele é retangular, mas ele não é totalmente alinhadinho, bonitinho. O motor médio é. Sim, tem uma folga quando a gente coloca o hub em cima do motor grande. Né? Fica com uma folga, né? Sim, fica uns 3 pinos. É. Com licença, agora eu queria fazer mais uma pergunta sobre programação, que é, além do que o senhor falou sobre ser direto e ter o domínio, o que o senhor acha mais que a gente poderia falar na hora da apresentação para se destacar na programação? O que vocês tiverem de programação. Por exemplo, quando eu comecei na robótica, eu era programador e eu que explicava a programação. Eu não tinha muita coisa para explicar. Então, o que eu explicava? Eu falava muito da documentação do meu robô, da documentação da programação, que era uma das principais coisas que eu tinha. Que outra coisa eu tinha? Eu tinha uma programação de para-choque, que era para eu bater de forma automática na parede, eu andar em direção à parede, ele parar automaticamente. E eu tinha uma programação de aceleração. Só isso. Era isso que eu tinha. Então eu só podia explicar isso. Eu explicava a questão da documentação, explicava o para-choque e explicava a aceleração. Seguidor de linha naquela época, no meu primeiro torneio, eu não tinha nada. E com o tempo eu fui criando outras programações. Com o tempo eu fui criando uma programação de seguidor de linha, depois fui criando uma programação de menu, depois fui criando programações com giroscópio, que eu chamo de Gyro Move, Gyro Turn. Criei o alinhar na linha, que é uma programação para ele alinhar na linha, de ficar horizontal na linha, a linha está aqui, ele anda e fica horizontal na linha. E deixa eu ver outras programações que eu tinha. E aí com o tempo que eu fui criando as programações, eu fui excluindo outras. Eu fui excluindo a aceleração, fui excluindo o para-choque, fui excluindo o menu, fui excluindo algumas programações que... conversor também de graus para centímetros, eu fazia e tirei. Por quê? Porque já não dava mais tempo de eu explicar tudo. E tinha algumas coisas que não entravam mais na rúbrica, na minha opinião. Como era a rúbrica antiga? A rúbrica antiga verificava 3 coisas. Verificava qualidade, eficiência e automação. A qualidade, ela verificava quando a sua programação ela tinha resultados corretos repetidamente. Agora eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era basicamente isso. Verificar se o seu robô funcionou da maneira que ele deveria, todas as vezes, sem defeitos mecânicos, sem problemas externos, ou coisa assim. O que eu explicava na parte de qualidade? Eu explicava o menu. Eu não concordo, Brisda, como competidor na época, e até como juiz hoje em dia, eu não concordo que o menu entra na qualidade. Para mim, nunca deveria ter entrado. Porque eu falava da qualidade do menu? Porque era o que o juiz queria que eu falasse. Se eu colocasse qualquer outra coisa como qualidade, ele me dava finalizado. Quando eu falava do menu, ele me dava excelente. E eu verifiquei isso com outras equipes também, que quando falava do menu na qualidade, os juízes davam excelente. Então eu falei, cara, se o juiz acha que menu é qualidade, eu não tenho mais o que fazer, não vou discutir. Eu vou colocar e vou falar. Porque eu não tinha muito o que fazer. Porque eu acho que o menu não entra em qualidade. Antigamente. Só para puxar, aí depois eu puxo para a rubrica agora. Porque o que a qualidade verificava é se o robô estava funcionando todas as vezes sem uma interferência humana. Só que qualquer coisa poderia dar problema no meu menu. Se eu apertasse um botão errado, ia dar problema no meu menu. Se o meu robô falhasse no meio da minha pista, eu teria que fechar o meu menu. Então, o menu não é uma programação à prova de falhas, que muitas pessoas achavam que era. Mas eu explicava porque era isso que pontuava e me botava em excelente. Eu tentei fazer várias coisas, eu já tentei explicar outras programações em qualidade, nada funcionava. Só o menu funcionava, só o menu o juiz aceitava como excelente. Eu não acho que eu explicava errado as outras.
Eu acho que realmente o juiz ele achava que menu era qualidade, e se eu não explicasse menu, explicasse qualquer outra coisa, ele me dava finalizado. E o que verificava eficiência? Eficiência verificava se eu tinha mais blocos e se eu tinha documentação. E a automação verificava se eu estava utilizando os sensores nas minhas programações. Então, se eu estava utilizando sensor de cor, se eu estava utilizando o giroscópio, se eu estava utilizando o sensor de rotação no motor, e qualquer programação que não tinha temporizador. Qual programação que tem temporizador? Por exemplo, muitas equipes, elas batem na parede por tempo. Olha, vou colocar 2 segundos para bater na parede. Muitas equipes fazem isso. É uma maneira simples de conseguir o objetivo final de bater na parede. Só que se você falar isso no design do robô, antigamente, pode ser que o juiz tirasse ponto. Por quê? Porque você utilizou uma programação que tem temporizador. Por que temporizador não é a melhor maneira? Porque temporizador, ele depende por tempo. Você não está verificando nada, você não está utilizando nenhum sensor em si. Você está verificando o tempo. Se eu segurar o seu robô por 1 segundo e soltar ele para bater na parede, muito provavelmente vai dar problema à sua programação. Por quê? Porque você colocou um tempo. Mas se eu tenho uma programação para ele andar até a parede, utilizando meu sensor de rotação, eu posso segurar a vida inteira, posso segurar por 2 minutos. Quando eu soltar e ele bater na parede, ele vai parar. Por quê? Porque eu utilizei o meu sensor e não utilizei tempo. Agora, vamos para a parte da rúbrica. A parte da programação, ela entra em algumas coisas. A principal, deixa eu ver o que é, é a terceira, agora eu não lembro o nome. A terceira, ela verifica se você fez estruturas mecânicas e estruturas de programação que foram de acordo com a sua estratégia. Então, o que você tem que fazer na sua programação? O que você tem que explicar na sua programação? É você mostrar que as suas programações trouxeram benefício para a sua estratégia, trouxeram benefício para a sua programação. Olha, a gente fez uma programação X e essa programação X me deu um resultado muito bom no meu robô. Por conta dessa programação, eu tive, sei lá, 30% de melhoria nas minhas tomadas de tempo. Esse 30% você tem que fazer um teste, não é falar um número aleatório. Como é que você pode fazer esse teste? Faz uma programação sem essa programação, verifica quantas vezes a sua programação funcionou, quantas vezes o seu robô fez aquela missão, sei lá, em 10 tentativas, e utiliza depois essa programação sua. Quantas vezes você fez aquela missão com a sua programação, com algum sensor ou algo do tipo, e quantas vezes ela não fez. Agora verifica quantas vezes ela fez sem a programação com o sensor e quantas vezes fez. Muito provavelmente, se você programou bem essa programação com o sensor, ela vai ter um maior número um melhor resultado do que uma programação sem sensor. E aí você pode verificar, olha, essa programação eu tive uma melhora de 30% na minha tomada de tempo. Ao invés de eu fazer 400 pontos, eu com essa programação conseguia fazer 500 constantemente. Então mostrava uma melhoria. Outra coisa é você falar, olha, meu robô ficou mais veloz com tal programação. Com seguidor de linha eu consegui ser mais veloz, por exemplo. Ao invés de ficar indo para frente, virando, fazendo vários comandos desse, o seguidor de linha fazia eu de uma só vez e eu conseguia ganhar um tempo de, sei lá, 10 segundos, que me permitia fazer outras missões. Outra coisa é, olha, com essa programação eu consegui poupar espaço no meu código. Ao invés de utilizar vários blocos verdes que iam ocupar um tamanho gigantesco, eu estou utilizando uma programação, um blocozinho, que me poupa muito espaço de programação e deixa minha programação mais limpa, mais visível, mais compreensível tanto para mim quanto para os meus colegas de equipe. Então, tem aí esses caminhos, mas depende do que vocês fazem. Eu precisaria saber o que vocês fazem de programação para conseguir te ajudar. Uma pergunta sobre a apresentação da equipe devido a quem fez tal coisa, ou quem não fez. Eu vi o senhor falando que, em um vídeo seu, que o senhor não concorda na rubrica que todo mundo deve saber o que todo mundo sabe. Porque tem muita gente que é interessada em construir e tem muita gente que é interessada em programar, em pesquisar, em escrever. E nem todo mundo é instruído a construir. Nem todo mundo gosta de construir. Tem que ter pelo menos o básico. Foi isso que o senhor falou, não foi? Isso.
Isso na hora da apresentação na sala dos juízes. Isso deve ser falado. Pessoa tal fez isso, mas com a ajuda dos companheiros, eles receberam alguma didática, algum ensino. Isso é importante na hora da apresentação? Olha, Ou, acho ou a gente tem que sempre falar, a gente fez isso, nós fizemos isso, ou a gente pode falar individualmente? Acho que vocês podem falar individualmente, mas também tem que lembrar de ser sucinto. Vocês não precisam explicar tudo que vocês fizeram, cada etapazinha que vocês fizeram. O que vocês podem mostrar de maneira geral, olha, fulano e ciclano ficaram mais na parte do robô, o outro ficaram mais na parte da pesquisa, o outro ficaram mais na parte da programação, o outro na construção, o outro no Corvellius. Mas a gente eventualmente fazia conversas entre nós para que todo mundo estivesse a par do que está acontecendo. Ou a gente tinha um diário de bordo que anotava as informações e aí todo mundo tinha acesso ao que estava acontecendo com tudo. Ou, vamos supor, mesmo que eu fosse da pesquisa, eu ia lá ajudar o meu colega de construção, porque ele estava precisando, ou tinha poucas pessoas de construção, então eu colaborava. Depende de como é a organização de vocês. Eu estou dando aqui vários exemplos, mas não é para vocês falarem todos se não acontecer com vocês. Precisam ser honestos consigo mesmos. Você tem que falar o que vocês realmente fazem. Porque senão você está apenas falando alguma coisa para ganhar uma pontuação e esse não é o objetivo do torneio. E até porque você não precisa mentir para ir bem. Muito provavelmente tudo que vocês fazem já é excelente. A única maneira é vocês conseguirem extrair isso e falarem para o juiz. Eu tenho até uma pergunta para o senhor que é mais sobre Corvellius. Na real, é sobre... Na apresentação do interno, a gente não foi 100% honesto como eu acho que a gente deveria ser. E aí o nosso Corvellius acabou que não ficou tão bom na sala de apresentação, porque na parte externa, em ajudar as outras equipes, isso a gente praticou bastante. Só que eu não sei se por ter sido interno não foi muito analisado ou não é tão analisado quanto a gente acha que é. O senhor acha que a melhor forma de apresentar Corvellius é mais 100% sincero ou alguma dinâmica, alguma coisa do tipo? Depende de cada equipe. O que eu acho que é o segredo do Corvellius é que o Corvellius ele é uma base de histórias. Cada valor que você tem, ele pode ser uma história. E aí, por isso que é legal quando tem uma equipe relativamente grande. Porque muito provavelmente você vai ter uma experiência com algum valor e um outro colega vai ter com outro valor. Então vocês podem se complementar e contar essas histórias. Por exemplo, pode ser que eu tenha uma história com uma outra equipe, que eu ajudei outra equipe, mas um outro colega meu não tem uma história dessa. Ele não teve muita interação com outras equipes. Então, quando tiver uma parte de competition, eu vou falar essa minha história. Mas pode ser também uma outra de integração. Vamos supor que tem um membro que entrou agora. Esse membro que entrou agora, como é que ele foi acolhido na equipe? Ele foi acolhido? E aí ele pode contar a história dele. Olha, ele foi acolhido, o pessoal da equipe foi muito solícito comigo, a gente até marcava de jogar jogo de tabuleiro, ir numa pizzaria, sair para conversar, alguma coisa assim. E mostra como é que foi aplicada esse valor, como é que foi aplicado o valor. Então acho que o segredo do Corvellius é realmente a base de histórias. Se você tiver uma história relacionada a um valor, é perfeito. Eu diria que é isso que o juiz quer ouvir. Ele quer ouvir histórias verdadeiras. Certo, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. Dentro da sala de avaliação, o modo que a programação, a construção e também o projeto é apresentado acaba valendo mais pontos. E qual seria a melhor forma de apresentar tudo isso? Porque algumas apresentações acabam sendo mais sem graças, e isso não chama tanta atenção dos juízes. Eu acho que isso também conta como Corvellius. Eu não sei, essa parte de animação, eu acho que às vezes é superestimada. Tem muita gente que gosta de fazer apresentações super dinâmicas, super alegres, num teatro, ver todos fantasiados, mas às vezes quando você vai por esse caminho, você se perde na explicação. Então, apesar de ser uma apresentação legal, divertida, que o juiz vai lembrar, você não falou o que precisava para ele pontuar. E
Então eu acho que é uma questão de meio termo. Por exemplo, a equipe que eu fazia parte, a gente não gostava muito de fazer teatro, não era nosso estilo. A gente fazia de vez em quando teatro. Às vezes, quando a gente estava muito bem num certo torneio, quando a gente estava com muito tempo sobrando, quando a gente estava tranquilo naquela competição, a gente tentava criar maneiras alternativas de apresentar alguma coisa. Ou quando a gente enxergava que, sei lá, uma pesquisa, por exemplo. Robô a gente nunca apresentou com teatro. A gente apresentava sempre, a gente apresentava teatro, a gente apresentava na pesquisa. Então, se tinha alguma pesquisa nossa, algum tema que parecia legal com teatro, a gente tentava. Por exemplo, teve uma temporada que foi Animalize. Na Animalize a gente fez uma lixeira para o coati. O coati é um animal que tem aqui na Floresta da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. E o que acontecia? O coati ele entrava na lixeira e comia o lixo que estava lá dentro. E aí isso gerava um efeito colateral nele, agora eu esqueci. Efeitos ali ruins para a saúde. Ele acabava ficando mal, acabava ficando doente. Aí o veterinário tinha que tirar ele do habitat para cuidar. E aí tinha toda uma questão de ressocialização dele no espaço. Então era muito complicado. Além do investimento gasto para cuidar do animal, que às vezes era demais para a floresta cuidar. E aí o que a gente fez? A gente fez uma lata de lixo que tinha uma trava. E essa trava o coati não conseguia abrir, não conseguia entrar na lixeira. E aí o que a gente fez? A gente fez um teatro que tinha um coati, tinha um veterinário, tinha um pessoal de trilheiro, tinha... deixa eu ver... acho que era isso. Tinha um coati, aí tinha um fantoche de coati, tinha o veterinário, tinha dois visitantes do parque, e era isso. A gente fazia esse teatro e falava sobre o projeto, nosso projeto a partir do teatro. Só que isso dá muito trabalho, porque você tem que, a partir do que você está falando ali no teatro, você tem que pontuar a rúbrica. E isso é muito difícil, porque você tem que fazer um roteirozinho muito bem elaborado. Eu, pessoalmente, não me importo de uma apresentação, assim, normal. Uma apresentação ali de PowerPoint do competidor ali explicando. Porque o que eu estou mais interessado? Eu estou mais interessado em saber o que fez. Tanto de core values, quanto de pesquisa, quanto de robô. Porque é isso que importa. Se eles conseguirem ainda mais fazer uma apresentação legal, que eu acho divertida e que me marque, eu vou adorar. Mas o que eu quero saber realmente é como é que eu vou pontuar a rúbrica. E o que eu vou pontuar é a partir do que vocês estão falando. E aí não me importa a forma como vocês me explicam. Se é com teatro, se é com PowerPoint, se é da forma natural. O que importa é que fique claro e que eu consiga entender o potencial de vocês. Uma vez, numa apresentação teste, um juiz, ele estava iniciando, ele falou que era pra gente falar um pouco mais sério, porque a gente estava levando aquilo ali para vender o nosso produto. Isso E na verdade aconteceu o contrário na sala de avaliação do último torneio, porque isso foi um dos pontos citados pelos juízes, que a nossa apresentação acabou não sendo tão animada, então eu não sei como agradar eles. Não, no Inter a gente foi muito sério. Aí no treinamento que teve uma semana depois, a gente foi muito alegre, muito divertido, um pouco mais divertido. E agora a gente não sabe mais o que fazer. Às vezes ficar sério isso aí. Da questão da subjetividade, né? Da subjetividade, a gente não sabe. Calma aí, Giovanni, tá baixo. Fala de novo. Certo, é porque eu tô falando que depende muito da subjetividade também, né? Porque a gente não sabe qual é o tipo de juiz que a gente vai se deparar lá. Por exemplo, o mesmo juiz que falaram... Ficou baixo. O mesmo juiz, o quê? Os mesmos juízes que falaram isso para os meninos, né? Eles falaram o seguinte, que na hora da apresentação do projeto, os meninos foram falando, olha, nós percebemos que também tinha tal problema, tentamos resolver, mas não dava por isso, então resolvemos atacar por este lado. Aí foi dito que na hora da apresentação do projeto não era para a gente esquecer tanto os outros problemas, né, e focar somente no nosso problema. Só que na rubrica ela fala justamente sobre pesquisa, né, sobre que a gente pesquisou os problemas e que a gente analisou os problemas. Como tu vê isso nessa situação? Porque foi assim o que a gente fez. A gente pesquisou
E a gente falou o que a gente descartou. E a gente falou que a gente aprendeu com aquilo e os problemas que a gente encontrou nisso porque a gente não escolheu esses problemas. Aí eles disseram que não era. E a gente passou muito tempo falando dos projetos que a gente não tinha escolhido, sendo que a gente passou só 45 minutos falando sobre isso. Não, Aí eles falaram, 5 minutos foram gastos com isso. eu não sei. Eles também estão corretos ali. Eu não sei quanto tempo vocês realmente gastaram. Porque realmente, você perder muito tempo falando dos problemas que vocês descartaram, acaba prejudicando, porque você não foca no problema principal. Mas também é legal você falar dos problemas que vocês descartaram. A questão é só não ser muito. Não ser muito. Não prolongar muito esse papo da questão dos problemas que vocês descartaram. Olha, a gente escolheu tal, a gente pesquisou tal assunto, a gente não fez esse por isso, a gente não fez esse por isso, a gente não fez esse por isso, a gente não fez esse por isso. E a partir disso, depois a gente chegou a um novo problema que foi esse tal, e a partir desse a gente começou a focar no nosso projeto, que a gente viu que esse tinha mais a ver com a nossa equipe, ou tinha mais potencial para ser uma pesquisa científica, que trouxesse um valor agregado, ou que ia impactar mais a nossa comunidade, qualquer motivo assim. Então eu não sei como é que foi a apresentação de vocês. Pode ser que realmente vocês tenham sido muito prolongaram demais ali a questão dos problemas. Mas não sei. Tem vezes que a gente vai discordar dos juízes. Eu já discordei várias vezes dos juízes. Tinha vezes que eu recebia uma rúbrica e eles falavam alguma coisa na rúbrica que eu claramente sabia que eles estavam errados. Que eu olhava para aquilo e falava, cara, ele tá errado, ele escreveu errado, ou ele não prestou atenção no que eu tava falando, ou ele não entendeu o que eu tô falando. E eu posso fazer várias. Quando eu pego uma rubrica que eu não concordo, o que eu paro e penso? Eu penso em duas coisas. Será que eu expliquei? Será que ficou muito claro só pra mim? Porque tem vezes que, principalmente quando você entende muito sobre um assunto, você fala de maneira muito técnica que um juiz não está preparado para escutar. Se eu tiver numa sala de juízes muito experientes, pode ser que eles entenderiam o que eu estou falando. Mas se eu estou com os juízes iniciantes, pode ser que eles não entenderiam o que eu estou falando e aí me colocariam numa rúbrica errada. Tem um detalhe deles, que o treinamento deles deveria ser também bom, para eles conseguirem entender e perceber o que eles não sabem, mas o que a equipe fez realmente de bom, que pode ser que eu não entenda de um assunto. Olha, eu não entendo sobre algum aspecto lá da pesquisa de vocês, mas eu consigo ver que vocês têm entendimento sobre o que vocês estão falando. Então, mesmo que eu não entenda, eu vou colocar vocês como finalizado, vou colocar vocês como excelente, porque eu sei que vocês fizeram uma pesquisa legal, mesmo que eu não tenha entendido. Pode ser que eu chegue nesse pensamento. Mas pode ter outros juízes que vão falar, cara, eu não entendi nada que eles estão falando, vou colocar em desenvolvimento, não entendi. Então é complicado, tem vezes que a gente não vai concordar com as rúbricas. A questão é pegar o que está escrito ali para os juízes e verificar o que está no seu controle para você mudar. Tem coisas que não tem como você mudar. Você olha, cara, não tem como a gente mudar isso. A gente vai ter que deixar e rezar para que o próximo juiz entenda. Mas tem coisas que talvez dê para você alterar. Então é uma questão de você olhar para si próprio, olhar para a sua própria apresentação e perceber o que talvez vocês consigam mudar, o que vocês podem fazer de diferente, como é que vocês podem facilitar a vida do juiz para ele entender aquilo. Agora eu tenho mais uma pergunta, só que sobre o projeto. Tá, só calma aí. Tá faltando 10 minutos. Vamos logo trocar de sala, porque aí senão durante a conversa vai quebrar. Vou abrir uma nova sala aqui e vou passar. Calma aí. Vou apresentar aqui a rúbrica, só pra gente puxar esse detalhe da animação, porque eu acho que muita gente deve pensar a mesma coisa que vocês. E eu não tô dizendo que a minha visão tá certa. Pode ser que eu seja a ovelha negra do juiz e só eu acho que não precisa ser animada necessariamente a apresentação. Mas vamos lá, eu vou falar de acordo com a rúbrica. Porque eu honestamente não julgo nenhuma apresentação. Eu julgo o que vocês estão falando. Se tá de acordo com a rúbrica, show. Se não tá, aí não tá. Ignorar aqui. Estão vendo a rúbrica? Sim.
Tá. Ó. Ah, calma aí, que tem alguém pedindo pra entrar. A Júlia. Tá. Olha, qual foi a apresentação mesmo que os vídeos falaram que vocês tinham que ser mais animados? Foi em tudo? Ou foi em uma específica? O projeto. Foi no projeto. De inovação? Sim. Então, o para inovação, eles até estão meio que corretos. Por quê? Porque na parte da comunicação tem a questão da criatividade, de uma apresentação muito engajadora. Então pode ser que quando você faz uma apresentação ali muito comum de PowerPoint, você não apareça muito animado. Porque é uma apresentação meio paradona. Acaba sendo uma apresentação paradona. Mas, pô, eu vou sacrificar ir bem em outras 4 avaliações só para ter uma apresentação engajadora? Eu, às vezes, prefiro ficar aqui em desenvolvimento. E essa aqui de baixo, eles não podem falar que é questão de animação. Aqui tem a ver com a solução. Então, se você fizer uma apresentação, assim, normal, o juiz não pode tirar nada de você daqui da identificação, nada de projeto, nada de criação e nada de interação por conta da apresentação não ser animada. Ele pode tirar aqui, nessa parte daqui. Então, tem uma questão de escolha. Às vezes, eu pessoalmente fico com medo de, sei lá, vou fazer uma apresentação engajadora. Aí vou fazer uma apresentação super animada e tal, aí eu ganho aqui muito engajadora, mas o juiz não entende nada do meu projeto. Fico aqui em desenvolvimento. Aí não valeu a pena. Então acho que muitas equipes elas focam muito nessa parte aqui de ser engajadora, sendo que tem outros pontos que são mais importantes. Tem vários outros pontos que você pode focar. Eu acho que essa parte aqui da questão de ser engajadora, além de ser subjetivo, é apenas um tópico. É apenas um meio tópico, não é nem um tópico completo. Então eu normalmente só penso nessa questão de engajadora quando eu sei que eu estou muito bem nas outras partes. Quando eu sei que minha apresentação está muito perfeita aqui. Tipo, quando eu já estou excelente aqui. E aí eu penso em chegar. E aí ele me coloca aqui, por exemplo. Aí eu penso em chegar aqui. Ou se eu tiver finalizado aqui e eu achar que não tem mais por onde eu posso melhorar, aí eu tento fazer uma apresentação muito engajadora. Mas eu não focaria nisso. Então, tem que ver. Pode ser que tudo que vocês fizeram nas outras partes tenha sido bom. E aí o juiz ele tinha que falar alguma coisa para vocês melhorarem. E aí falaram da questão da animação. Mas não necessariamente porque vocês foram um pouco animados. Mas é porque em relação às outras coisas que vocês fizeram, foi a que menos se destacou. Então, também tem que levar por esse ponto. Eu não sei se foi esse o caso. Mas pode ser que para outras pessoas também aconteça isso. Entenderam? Sim, tudo certo, Eduardo. Sim, a gente entendeu. Beleza. Qual era a pergunta que vocês tinham mesmo? Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver. É da Iron, da outra equipe. Tem uma pergunta sobre a programação de seguidores linha. Tem como fazer ele temporizado? Tô começando a aprender agora e vendo os vídeos me surgiu essa dúvida. Pois nos vídeos ele ficava indo para sempre. Tem. No loop tem lá a opção de temporizador, de tempo. E aí você pode colocar temporizado. O loop você pode colocar a qualquer modo. Você pode colocar para interromper até ver uma cor. Pode interromper até você andar uma certa distância. Pode interromper até você ver até essa programação ficar rodando por um certo tempo. Você que escolhe. Só que aquilo, temporizador não é automação. Temporizador você está definindo um tempo específico. Então você está meio que prejudicando o seu seguidor de linha. Só utiliza o temporizador se você não tem opção. Se você não tem como fazer de outra maneira. Olha, Brisa, a gente não tem como colocar um outro sensor no nosso robô. A gente não tem como parar nosso robô de nenhuma outra forma. Tem que ser por tempo. Aí beleza. Mas evita utilizar tem tempo. A forma de graus, não tem a forma de graus. Tem a forma de graus, que ainda é um pouquinho melhor. Apesar de que também graus não é muito recomendado para um seguidor de linha. Por quê? Porque o seu robô ele vai oscilar de maneiras diferentes. Numa pista ele pode oscilar de uma maneira, outra pista ele pode oscilar de outra. Se a luminosidade da pista estiver diferente, isso vai prejudicar, isso vai mudar a performance do robô. Então, nem graus e nem temporizador é uma boa escolha. Qual a melhor escolha? Você interromper a partir de um outro sensor de cor. Então tem um sensor que vai seguir a linha
e o outro sensor que vai interromper a sua programação. Essa é a melhor maneira. Pode ser também um sensor ultrassônico, qualquer coisa que tenha uma precisão mais certeira. Queria fazer duas perguntas em uma, porque a primeira é a seguinte: no começo da nossa reunião, você falou a possibilidade de fazer uma união entre o sensor giroscópio e o sensor seguidor de linha, né? Minha pergunta no geral, eu sei que não dá de explicar aqui, mas como fazer? E a outra é sobre esse sensor ultrassônico que você falou, porque eu nunca vi ele em competição, eu nunca vi ele. Qual é a dele, na verdade? Como que os competidores... Então vamos lá. A questão do giroscópio com o sensor de cor. Eu não conheço nenhuma equipe que utilizou o giroscópio com sensor de cor. Na época que eu competia, eu tinha um colega de equipe que ele tinha uma teoria dele de fazer uma programação chamada Gyro Light. Ele chamou de Gyro Light. Nessa época a gente já tinha algumas programações com giroscópio. Ele queria entrar nessa questão de inovação e pensou nessa ideia do Gyro Light, de unir o giroscópio com o seguidor de linha. Qual o objetivo? O objetivo dessa programação, basicamente, segundo ele, a gente não conseguiu concluir essa programação. Hoje em dia eu acho que é possível fazer. Eu acho que quando a gente tentou errado. Mas eu acho que hoje em dia é possível. Se tem um propósito por trás, se vai ser útil, já não sei. Qual era o propósito por trás? Era se o seu robô parar de se... É meio complexo explicar, mas imagina que você está seguindo uma linha e aí de repente alguma bolha passa por cima do seu robô. Você passa por cima de alguma bolha. A ideia é você depender tanto do seguidor de linha quanto do giroscópio para manter aquela direção. Então você estaria mantendo sempre a direção de acordo com o giroscópio, de acordo com o seguidor de linha. Então se algum das programações falhasse, a outra ia tomar conta. Então, se o seu seguidor de linha ele se perdesse, o giroscópio ia tomar conta. Se o giroscópio se perdesse, o seguidor de linha ia tomar conta. Seria mais ou menos essa ideia. Mas a gente nunca finalizou essa ideia. Nunca colocou em prática. Eu dei um exemplo de algo que eu, pelo menos, não conheci numa equipe que fez. Para ficar mais claro a questão da inovação. Mas se vai ser útil, eu não sei. Tem uma questão de fazer algo novo e fazer algo inovador. Fazer algo novo, mas que não trouxe vantagem nenhuma para o seu robô. Fazer algo inovador é algo que é diferente e que trouxe um valor agregado no seu robô, que trouxe um impacto positivo no seu robô. Então tem essa diferença de inovador para novo. Agora que deu 8 horas, eu posso fazer uma pergunta sobre pesquisa? Vai lá. É que eu gostaria de saber quais são os principais critérios que os juízes avaliam na hora da apresentação do projeto de pesquisa em si. Os principais pontos são os da rúbrica. Qual é o que eu mais presto atenção? Deixa eu abrir a rúbrica de novo. Os que eu mais presto atenção é o seguinte. O problema de vocês. Qual é o problema de vocês? Primeiro, qual é o problema? Segundo, se vocês utilizaram fontes de pesquisa e fontes diversificadas, uma hora vocês pesquisaram num site, outra numa revista, outra num artigo científico, outra com algum profissional. Então vocês precisaram pesquisar em várias fontes sobre o seu problema. Então eu vejo que vocês têm um embasamento bom para o tema de vocês. Então tem essa questão do problema e das fontes de pesquisa. Tem a questão das soluções já existentes, que é algo que muitas vezes as equipes esquecem. Porque para você criar uma solução, você pode até criar uma solução do absoluto zero, mas o que vai ser uma pesquisa embasada? É uma pesquisa que você pesquisou também quais são as soluções existentes que tem sobre aquele assunto. Porque dificilmente você vai falar de algum assunto que não tem absolutamente nada feito no mundo. É muito difícil, cara. Até hoje eu nunca vi nada que as equipes fizeram que já não tem alguma coisa por aí. Seja aqui no Brasil, seja lá fora, ou seja onde for. E não tem problema. Tem vezes que as equipes pensam, mas já existe uma solução sobre o meu tema, sobre o meu problema. Só que eles esquecem de alguns pontos. Primeiro, se a solução for lá fora, por que não existe aqui? Por que você nunca ouviu falar?
porque você encontrou aquele problema como um problema. Porque se aquela solução que vocês precisaram lá fora resolvesse realmente o problema, não seria mais problema, vocês não estariam nem pesquisando. Então, muito provavelmente, aquela solução lá fora que você olhou não resolve o problema verdadeiro. Seja porque é muito caro, seja porque ela não é eficaz realmente para a sua comunidade, o objetivo final seu, por algum motivo. E aí, porque é bom você pesquisar soluções existentes, para ver exatamente os problemas que essas soluções existentes têm. Para depois você pegar um apanhado e falar, olha, essa pesquisa tem tal, essa solução tem tal problema, essa tem tal, essa tem tal, essa tem tal. Vamos fazer um apanhado das coisas positivas dela, de cada uma, e fazer uma solução, entre aspas, perfeita pra gente. Perfeita pro que a gente quer. Então, vou falar, caramba, é isso aí. Vocês viram que certas soluções têm defeitos e a de vocês, a princípio, não tem. Ótimo. Vocês mostraram que tem mais embasamento ainda. Além de embasamento no problema, vocês tiveram embasamento na solução. E aí, por último, vem a questão do feedback dos profissionais. Por que o feedback dos profissionais é importante? Porque mesmo que vocês pesquisem muito, mesmo que vocês passem ali horas pesquisando, vocês não estão, às vezes, no campo de batalha sobre aquele assunto. Se eu estou falando sobre, por exemplo, vamos ver. Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa de transporte de soja. Transporte de soja. Eu não estou ali transportando soja. Eu não sou fazendeiro, eu não sou caminhoneiro, eu não sou um funcionário de um supermercado, eu não sou um gerente, eu não sou ninguém relacionado a alguma coisa de soja. Então eu não sei, eu não estou ali no campo de batalha vendo o que está acontecendo com a soja. Então eu posso pesquisar muito, mas eu não vou saber às vezes os problemas principais ou pequenos detalhes que eu só vou saber conversando com alguém que entende do assunto. E aí, por que o feedback do profissional é importante? Para vocês saberem esses detalhes que vocês não conseguiram encontrar nas pesquisas, nos documentos. E tem uma diferença entre divulgação e feedback. A divulgação é você chegar e conversar com o especialista e só falar, olha, especialista, a gente fez tal solução assim, assim, assado. O especialista fala, caramba, pessoal, parabéns, que projeto incrível, vão em frente. E vocês seguem com a vida. Vocês não mudaram nada no projeto conversando com aquele profissional. Isso é uma divulgação. Uma divulgação é quando você não recebe nenhum impacto direto do profissional. Você não muda nada no seu projeto de acordo com a conversa que você teve com o profissional. O que é o feedback? O feedback é você chegar e falar, olha, profissional, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Aí o profissional fala, caramba, pessoal, que projeto incrível, muito legal. Eu vi um detalhe no projeto de vocês que vocês podem talvez alterar, vocês podem melhorar, olha, se vocês mudarem isso aqui, ia ficar perfeito, tal. Aí vocês chegam e mudam esse detalhe que o profissional falou. Isso é feedback. O feedback é você melhorar o seu projeto a partir do que o profissional, o especialista, falou sobre o assunto. Então isso que é feedback. Divulgação é você chegar, falar com a pessoa e não mudar nada no projeto de vocês. Feedback é você falar com a pessoa e mudar alguma coisa por conta dessa conversa que você teve com ele. E aí as equipes acabam, às vezes, só falando que falam com o profissional. Às vezes ela fala, olha, eu conversei com a doutora, eu conversei com o doutor fulano de tal. E só. Não fala nada do que mudou na solução por conta dessa conversa. Então é legal vocês comentarem, olha, o nosso projeto era assim, mas por conta da conversa com o profissional X, a gente mudou tal coisa. Ou por conta da conversa com o profissional X, a gente percebeu que a nossa solução naquele momento não estava ideal, que a gente tinha que mudar alguma coisa. Então a ideia é ver mudança na sua solução por conta da conversa com o profissional. E eu acho que são esses pontos. Entendi. Bem, para finalizar a reunião, a gente queria falar sobre o nosso projeto e ouvir a sua opinião. Quer começar, Lara? Embasamento. Pode ser. É que eu fiquei nervosa agora. Praticando o compartilhamento de ideias, que é alguma coisa que a gente ainda não botou muito para frente, a gente vai divulgar agora um pouco para o senhor, ou então dar um feedback, o que o senhor achar melhor. Nosso projeto é sobre transporte sem cargas, basicamente, mais a priori, sobre o transporte rodoviário sem cargas no Brasil. E visando isso, a gente teve a ideia de criar um aplicativo, que é até algo que eu era muito receosa no começo, sobre apresentar um aplicativo.
que seria um aplicativo como basicamente um Uber para caminhões, que ele localizaria empresas ou caminhões autônomos que não tem como transportar aquele produto e transportaria. Seria basicamente isso. Moraes, tu poderia complementar sobre Deixa eu só falar as rapidinho. inovações? Tá. Bem, a nossa ideia, só complementando o que a Lara falou, seria o caminhão vai, entrega o produto em uma certa empresa, voltando ele volta ocioso, ou seja, ele volta seco, ele volta sem nenhum produto na carga. Fez sentido o que eu falei. Não, eu entendi. E então ele vai ter um prejuízo ali de gasolina e a volta naquele percurso, vai voltar ocioso, vai voltar sem produto. Bem, a gente teria os mesmos dados do que o aplicativo Uber utiliza, que é CPF, placa, a carteira do motorista, tudo certinho com a identificação do motorista. Bem, a empresa solicitaria para esse motorista pegar o produto nela e transportá-la em um caminho, em uma rota da própria cidade dele, da própria cidade que ele fez a primeira rota. Então a gente está pensando em um app ou em um site. Em um site a gente já até pensou como a gente vai fazer. A gente já pensou no aplicativo Wix e no Google Sites, que é bem simples, não precisa pagar nada. E o app, eu não sei se a gente pode fazer os dois. E a gente está pensando em fazer um protótipo. Se a gente não conseguir fazer o aplicativo ou o site a tempo, a gente vai explicar por PowerPoint mesmo. A gente viu até uma equipe fazendo isso e não sei se, na sua opinião, seria bom ou ruim. Se não tem como apresentar o app, é melhor do que nada, né? Só para ressaltar mais uma coisa, no caso não seria uma inovação 100%, já que já existem ideias parecidas, mas o diferencial seriam alguns utensílios que teriam no nosso aplicativo, no nosso site, que não são disponíveis em outros sites ou soluções já existentes. Entendi. Cara, eu gostei do tema, eu achei legal. Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu escutei esse tema, eu achei legal mesmo. E na hora dos juízes fala quais são os diferenciais, especificamente, porque pode ser que o juiz acredite no que você está falando, que tem diferencial, mas para ele acreditar com certeza, você tem que falar quais são os diferenciais, que aí vai dar uma carga maior no que você está falando. Eu até lhe falaria agora, só que está tudo anotado num caderno que não está comigo, mas ele falaria agora. Não, sem problema. A gente já tem até a logo do aplicativo. E o diferencial desse aplicativo seria porque essas empresas que a gente viu, esses Uberes que a gente viu, são só para caminhões mesmo. E o nosso seria tanto para caminhões, tanto para o seu Zé aqui, que tem... Para o seu Zé que transporta dali de um município próximo para o município. Que é onde caminhoneiros autônomos. Na verdade, um dos problemas dos outros aplicativos, que é meio os Uber de caminhões, é a questão judicial. Porque dentro dos comentários, quando a gente abre na Play Store, é sobre trabalho escravo e sobre altas horas de trabalho. Mas eu acho que isso pode ser melhorado. É porque tem essa polêmica com o Uber. O Uber, a princípio, não é totalmente legalizado. Você não tem totalmente o controle de quem está dirigindo ali. E se a pessoa é correta, se a pessoa realmente não é correta. Às vezes tem esse problema do Uber em si, porque ele é meio ilegal. Mas é um tema interessante. A princípio, como são caminhoneiros, eles devem ter algum documento de certificação como caminhoneiro. E deve ter algum órgão ali que gerencia isso. Talvez eles possam conversar com esse órgão e, quem sabe, fazer uma parceria, não sei. Se for possível, né? Não sei se o órgão vai ser tão solícito assim. Mas poderia ser um caminho. Tudo bem, então. Ok, muito obrigado. Então, Brisbane, deixa
Eu anotei muita coisa aqui mesmo, muita coisa que a gente vai levar a partir de segunda-feira. Segunda-feira, a primeira coisa que a gente vai fazer, Pablo, é fazer a Testar troca dos o motores. Motor. Motores. Aproveita e depois comenta comigo se funcionou ou não, se o robô pode parou de deixar, Deixar pode aqui andar, deixar. uma horinha torto ou ali. não. Uma horinha pode crer. Com certeza. Então, mais uma vez, Gris, eu sei que não é fácil, eu sei que deve ter muita coisa, tá? Fontinhas, com a proximidade do torneio. Com certeza tu tá muito requisitado, né, o teu conhecimento. Vou mandar teu nome para a galera aqui da coordenação de robótica. Sinta-se convidado a fazer parte do juiz. No Maranhão nós temos operadores, né, do torneio. Então é isso. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Nada, é um prazer, pessoal. Muito Hashtag feliz de conversar com Brisda no vocês. Maranhão. Seria uma boa. Pô, se fosse presencial, Parceria, hein? caramba, ia ser lindo ir pro Maranhão, ia ser Aqui lindo. vai ser 100% presencial. Tem certeza que vai Já ser sim. presencial? Cara, Caramba, vai ser putz. 8 e 9 de abril, 100% presencial. O do Rio eu sei que vai ser virtual. Virtual, né? Caramba, presencial é uma boa. Pois é, pensa aí que eu vou Pode O puxar que pra cá, hein? não dá pra escutar. pensa aí que eu vou solicitar teu nome aqui. Ah, eu vou jogar solicita, teu nome a gente correto. conversa, a gente conversa. Tranquilo, valeu. Mais uma vez, obrigado, boa noite, viu? Nada, pessoal. Boa Brisda, noite. muito obrigada. obrigado. Eu fico Obrigada. Muito muito feliz de estar obrigada. conversando contigo, uma pessoa que está sendo reconhecida pelo Brasil inteiro aí, pelo seu trabalho. Seu trabalho é ótimo. Eu gosto de assistir seus vídeos, eles são bem criativos. Seu engajamento Já é tô muito assistindo bom. aí, todo Muito mundo. obrigado. Gente, rapidão, só um minutinho, desculpa interromper vocês. A gente pode só tirar uma foto pra postar no Instagram? Pode, Daqui? aproveita e me passa essa foto também. Tá. Marai, tu pode tirar aí, porque o notebook é muito ruim. Tirando... Todo mundo sorri, vai. Pronto. Pronto, valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.